O Conta Física vai resolver uma questão objetiva da UFRN no vestibular de 2006. Que questão é essa? Vejamos aqui. Então vamos começar. Paulo e Benedito, ao sair de casa, perceberam que um dos pneus do carro estava muito baixo. Ao calibrar esse pneu em um posto de gasolina, verificaram que sua pressão inicial era de 15 libras por polegada quadrada. Portanto, eles precisaram levar a pressão do pneu até 30 libras por polegada quadrada. Valor recomendado no manual do veículo. Qual é o questionamento que está sendo realizado aqui nessa equação? Essa questão, perdão. Então vamos lá. Vou puxar aqui o questionamento, certo? E a gente pode ver o seguinte. Considere que, durante o processo de colisão, de calibração, a temperatura do pneu permaneceu constante. Isso aqui é uma informação preciosa, porque a gente vai trabalhar. A temperatura do pneu permaneceu constante. Enquanto o volume deste e o número de moléculas que compõem o ar no seu interior aumentaram. Então eu tenho volume e o número de moléculas, certo? Aumentaram. Também um dado precioso. Dessas informações é correto concluir que, durante o processo de calibração, a energia cinética média das moléculas que compõem o ar no interior do pneu, certo? Diminuiu. E o número de colisões dessas moléculas com a superfície perto do pneu da diária permaneceu constante. Essa é a PA. PTP permaneceu constante. E o número de colisões dessas moléculas com a superfície perto do pneu da diária diminuiu. IPC aumentou e o número de colisões dessas moléculas com a superfície interna do pneu por unidade de área permaneceu constante, certo? E por último, a letra B permaneceu constante e o número de colisões dessas moléculas com a superfície interna do pneu por unidade de área aumentou. Então o que a gente tem que elaborar aqui? O modelo para trabalhar. Vejamos, eu vou considerar aqui, certo? O volume e a gente vai trabalhar com três grandezas macroscópicas, três variáveis macroscópicas. Volume, pressão e temperatura. O volume vai ser o volume do pneu, que de fato vai aumentar, porque ele estava vazio, vai expandir o ar, então vai haver um aumento do volume que é dito na questão, certo? A pressão vai estar ligada diretamente ao número de colisões. E a temperatura tem a ver com a agitação, certo? A agitação térmica. Se tem a ver com agitação, obviamente vai ter a ver com velocidade das partículas, certo? Ora, se eu estou falando de velocidade das partículas, eu estou falando também de energia cinética. Uma vez que ele disse que a temperatura permaneceu constante, ele está me dizendo que a velocidade dessas partículas se mantém constante. Consequentemente, certo? A energia cinética do sistema permanece constante, tá? Então, com essa informação, nós só poderíamos ter a letra B e a letra D dada como resposta. A e B já deixam de ser resposta. A outra informação é o número de colisões dessas moléculas com a superfície interna do pneu. Será que ela vai aumentar ou vai diminuir? Vejamos, foi dito também que aumentou o número de partículas dentro desse volume. Ora, se aumentou o número de partículas, certo? Vai aumentar também o número de colisões. Como a pressão aumentou, automaticamente, se a pressão tem a ver com o número de colisões, saiu de 15 para 30 libras, tá? Polegada quadrada, então houve um aumento de pressão, consequentemente, um aumento de colisões dessas moléculas com a superfície interna do pneu. Consequentemente, a resposta correta, letra D, certo? Então, isso aqui é mais uma questão da UFRN que a gente está resolvendo e prepare-se para acompanhar mais outras resoluções do Conta Física. Até a próxima.